Olá, seja bem-vindo a mais uma live pelo Política e Cotidiano. Vamos aqui trazer um tema que é de suma importância para o momento que estamos passando. Estamos aqui para falar sobre como sorrir em tempos de crise e pandemia. Quando falamos sorrir, não estamos aqui nos referindo às gargalhadas e ao simples sorriso sem motivo, ao sorrir que se faz quando se ouve uma piada ou uma determinada palhaçada. Estamos aqui para falar de um outro tipo de sorriso. Vem do entusiasmo. Entusiasmo quer dizer que Deus está dentro de você. Olá, Débora. Então, Oi, sejam boa bem-vindos noite. todos. Vamos se acomodando. Você que está vendo agora, que provavelmente vai numa outra oportunidade nos assistir. Estava aqui dizendo, Débora, que não estamos aqui falando do sorrir no sentido de dar gargalhadas ou daquele sorriso que fazemos, que temos durante uma piada, né? Ou seja, no momento de extrema descontração e até mesmo de zombaria. Mas numa motivação interna que vem do entusiasmo, que quer dizer no seu radical, que vem do grego, Deus dentro de nós. Ou seja, dessa conexão. O sorriso verdadeiro é um sorriso que vem do alto, é uma alegria espiritual. Então, esse é o ponto. É esse sorriso que queremos nos referir aqui hoje. Estamos com a Débora, que é Master Coach, é mãe, é empreendedora, e essa pessoa fantástica que vai trazer aqui de si, está doando do seu tempo para, nesse momento tão difícil, já quase ou praticamente 100 mil pessoas somente pelo Covid, mas eu gostaria de dar início, e assim te passo a palavra, com o criador da psicologia, o pai da psicologia moderna, que é o James Maxwell. James Maxwell dizia: o passarinho está feliz porque canta, ou ele canta porque está feliz? A minha internet Então, deu uma travadinha. mas estamos aqui tranquilos me acompanhando. Então, estou colocando aqui uma interrogação do criador, o primeiro a criar uma faculdade de psicologia no mundo, chamado James Maxwell. Ele interrogou, não é, aqueles que o perguntavam, na sua opinião, qual foi a maior descoberta da psicologia? E ele perguntou, dando com outra resposta, né, a pergunta que lhe foi feita. O passarinho, ele está feliz porque canta, ou ele canta porque está feliz? E aí, é claro que pensando nesse pressuposto, nessa alucinação, nessa filosofia psicológica, ele responde com uma categoria e com uma elegância que muda todo o sentido da psicologia. O passarinho tanto canta porque está feliz, como pode estar feliz porque cantou. Ou seja, o nosso pensamento, o mundo mental, interfere no mundo psicossomático, fisiológico. Ou seja, eu posso estar mentalmente feliz e contagiar o meu corpo físico. Ou, de repente, em depressão, pesado. Tony Robbins diz que para você ficar em depressão é muito fácil. É só você baixar a cabeça, olha para baixo, pensa numa coisa muito ruim, se mexe e fala devagar. E logo estará depressivo. Então, o corpo também pode mudar o nosso pensamento. Se eu me mexo, se eu me movimento, se eu articulo com um aspecto diferente, eu também consigo mudar a minha psicologia mental. Então, a mente mexe no corpo, assim como também o meu corpo é capaz de mexer
na minha mente. A gente vê isso nos corredores, nos viciados em academia, né, que liberam hormônios, endorfina e vários outros, serotonina, e faz dar alegria, né, porque o movimento dá esse sorrir, essa felicidade e esse entusiasmo. Mas já como aqui o pessoal hoje entrou bem rápido conosco, né? Fizemos uma divulgação maciça e 5 mentorias serão sorteadas, Débora. Então não sai daí, Uau! tá? 5 mentorias e 30 cadernos de exercícios de leitura dinâmica. Então fizemos uma maciça propaganda a semana inteira, manhã, tarde e noite, deve ter acompanhado, e vi que também você divulgou no seu canal. Mas vamos lá, palestrante fala muito, né? Vamos deixar a palavra contigo, porque afinal você que é a convidada, você que não veio aqui nos trazer essa sua alegria. Boa noite! Meu nome é Débora Rosa, sou filha amada de Deus, sou esposa do Dalmo, mãe de 3 filhos. Como o James falou, sou Master Coach, sou analista de perfil comportamental. E gratidão a todos que estão aqui nessa live. Gratidão, James, pelo convite. Muito honrada de estar aqui. O meu professor de leitura dinâmica. Gente, quando ele falou que vai sortear mentorias, eu falei assim, uau, porque essa mentoria, ela assim, transformou a minha vida. E eu vou falar um pouco para vocês o quão foi significativo, o quanto eu recomendo, né, o quanto é maravilhosa essa mentoria. Então, vocês fiquem aqui, porque vai ter muito presente de qualidade para vocês. E gratidão demais pelo convite. Eu vi que você vai E sortear também na sua página uma análise comportamental. Como é que funciona isso? olha só, quem ficar aí até o final, eu vou estar explicando como transformar a vida de vocês. Como eu vou contribuir para vocês estarem colocando tudo isso em prática que a gente fala na live. Mas é só para quem ficar até o final. No final eu vou estar passando todas as informações, porque aqui nessa live é completo. A gente vai estar passando aqui os passo a passo e depois no final eu vou estar presenteando sem sorteio e depois um sorteio bem bacana para cada pessoa. Então, olha só, vai ter presente para vocês. Muito bacana. E vamos. Sim. Débora, eu li numa determinada literatura que um indivíduo já há tantos anos tinha depressão que ele já não sabia a diferença entre estar feliz, ser alegre, sorrir, do quadro em que ele vivia, do quadro depressivo que ele vivia. Então, o que faz, né, a pessoa entrar nesse ciclo, que às vezes começa com algumas imagens mentais, com alguns ensaios psicológicos que envolvem emoções, e deixar a pessoa totalmente destruída, com autoestima com uma anomalia, ou seja, totalmente fora, desconectada desse mundo, perdendo o vínculo social, ou seja, perde a sua inteligência interpessoal, perde o amor próprio, acaba influenciando no trabalho, sempre carrancudo, pesado. Ou seja, fala um pouco disso para a gente. Como identificar esse estado? Então, eu gosto de falar assim, até de mim, porque nada melhor do que eu falar de mim mesma. Eu fui uma pessoa que, por muito tempo, fui esse tipo de pessoa que ficava reclamando, me fazendo de vítima. Então, eu não conhecia, nada que desse universo que a minha comunicação ela alterava meu estado de espírito. Então, eu era aquela pessoa que olhava sempre o copo meio vazio, eu reclamava, eu olhava a situação, eu sempre colocava a culpa nas outras pessoas e falava assim, não, tá ruim. Muitas vezes eu não tinha motivação para levantar da cama, né? Às vezes sorria com aquele sorriso só, né? Ah, tá. Mas por dentro eu estava triste, desanimada. E foi algo que mudou para mim.
E é por isso que eu falo com tanta paixão desse tema. E é por isso que eu quero transmitir qual foi essa virada de chave na minha vida para cada pessoa que está assistindo essa live. Porque a minha missão é contribuir na vida de vocês. Porque assim como foi na minha vida, eu quero que seja com vocês. Como sair desse estado de vítima, de depressão, né? Eu cheguei a tomar remédio para depressão, né? Fazendo vários tratamentos. E hoje deu essa grande virada na minha Eu vida, diria, hein? né? De sorrir, né? Mesmo das dificuldades, graças a Deus, né? Não preciso mais tomar remédio e tudo, mas isso foi determinação de médico. E como que faz essa virada de chave? Então, aqui eu quero passar um pouco disso, porque foi o que eu vivi e faz parte da minha missão, do meu propósito, ajudar pessoas. Porque essa questão de olhar para a situação e pensar, nossa, mas por que está acontecendo isso com a minha vida, né? Por que que tudo de ruim acontece comigo? Vocês já conhecem, né? Já viram a gente fala assim, nossa, mas tudo de ruim acontece com a minha vida. Nossa, mas se a situação ao meu redor mudasse, nossa, se meu esposo mudasse, meus filhos mudassem. Ah, não, mas é porque minha filha é nervosa demais, porque o meu filho tem TDAH. Nossa, porque aí é sempre a culpa dos outros. E eu ficava num movimento de querer mudar as pessoas ao meu redor. Não, a culpa é do trabalho, a culpa é das outras pessoas, é do governo, a culpa, né, do marido, é dos meus pais, e sempre olhando por essa perspectiva, né, em quem que eu ia colocar a culpa? E sempre achando o mundo sem graça, sem colorido. E uma das coisas que eu vejo também que quando você fica comunicando muita reclamação, isso acaba atraindo para sua vida, que foi uma grande virada de chave, foi o que você me perguntou. Por que que a É, pessoa tem essa questão vai de entrando, né? falar? Teve um Quando... determinado momento que isso mudou para mim, assim como você teve a sua virada de chave, na leitura da Bíblia mesmo. Então, Moisés tira o povo do deserto e aquele povo que vivia na escravidão agora era livre, mas conquistando as coisas, ou seja, o caminho, a jornada é difícil, né? Nada assim vai cair do céu de graça, exige trabalho, esforço, dedicação, empenho. E aquele povo começou a murmurar. Então, aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto, num caminho que dava para chegar em 40 dias a pé, teve que permanecer por lá 40 anos. E, assim, a ideia, Deus não favoreceu que aquele povo que saiu do Egito entrasse na terra prometida, cruzasse o Rio Jordão. Então, todos eles morreram no deserto e somente os filhos, ou seja, a segunda geração, é que pôde herdar, né, essa terra que mana leite e mel. Ou seja, murmurar, reclamar, era uma coisa que eu fazia com muita intensidade. E eu com a Cris, há pouco tempo, né, antes da pandemia, tive a oportunidade, né, e era assim, era pancada atrás. Eu nunca vi um curso para tomar tanta porrada e tanto murro na cara, que é esses 6 princípios da autorresponsabilidade. Porque, assim, era o que era a maneira como eu pensava e eu reagia. Então, mudou muita coisa na minha vida depois disso. E essa passagem da Bíblia também, sempre que eu me lembro dela, eu, quando estou reclamando, quando estou me queixando, eu vou lá, retorno e paro para pensar sobre isso, né? Mas os nossos pensamentos, na PNL, nós chamamos de metamodelos, ou seja, uma postura proativa, é que vai mudar todo o sentido, né, do nosso posicionamento. Esse canal é um canal de política no sentido do conceito grego, né? O político é o amigo do povo. Tá? Na Grécia, o político era aquele que se preocupava com as outras pessoas, né? E o idiota era aquele que ficava recolhido, guardado, tomando conta apenas das coisas que estão ao seu umbigo.
E hoje a coisa mudou, né? Hoje o idiota é o político virou o idiota, né? Ou seja, às vezes o filantropo faz mais coisa do que o político, e o político é mais egoísta do que um idiota. Mas sem, assim, jogar essa crítica tão pesada, né? Mas para alguns a carapuça acaba servindo. É um canal que fala de política, mas no sentido de ajudar as pessoas, de trazer aqui ideias, enfim, tirar esse peso, né, desse preconceito, esse rótulo pesado que a política tem e poder falar do que pode acontecer e favorecer a todos. E hoje o Sorri fala um pouco sobre essa coisa de que se cada um varrer a sua porta, o mundo estará limpo. Ou seja, se eu tiver responsabilidade, ou seja, se eu, né, me considero, ou seja, se eu assumo, se eu declaro responsável por tudo de bom que acontece na minha vida e por tudo de que aquilo que eu não gostei que aconteceu, se eu declaro ser responsabilidade minha, também as coisas mudam, a minha família muda, a minha quadra muda, o meu país se transforma e o mundo vira outro. Mas as pessoas têm orgulho, elas são resistentes a isso, né? Então, quer comentar o primeiro princípio, Débora, para a gente já começar a mostrar, né, esses metamodelos que tanto prejudica a vida social, essa relação interpessoal? Então, quero perguntar primeiro aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, e se você tiver a habilidade de sorrir, mesmo em tempos difíceis, como será a sua vida? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar nessa live. Eu quero que todo mundo pegue papel e caneta para anotar, porque nós vamos passar 3 passos práticos para você sorrir, mesmo em meio a Uau! dificuldades. Então, aqui, Também né, vou é anotar aqui. prático. Aqui é em cima de uma metodologia cientificamente comprovada, né? Não é simplesmente autoajuda. Então anotem, porque realmente nós queremos contribuir na vida de vocês. Então, para sair dessa live já com um comportamento completamente Bem, diferente e sorrindo. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo é ter emoções saudáveis. Débora, como assim? É ter inteligência emocional. E muitas pessoas ouvem falar inteligência emocional, mas o que é inteligência emocional? É você ter a emoção certa na hora certa. E aí você está perguntando, você pode perguntar, Débora, mas como que eu vou alcançar isso? Né? Como eu vou ter essa emoção certa? Gente, e isso é a grande virada de chave para vocês. É só o primeiro passo. Primeiro, esteja conectada a uma força superior. Eu, Débora, acredito em Deus, né? Mas também acredito. aqui a gente vai falar de religião, mas já foi comprovado cientificamente que toda pessoa que tem uma conexão com uma força superior, ela tem emoções saudáveis. Então, até dentro, né, se você for dentro da psicologia, ela fala, se conecta. Né? Como a gente falou, nós acreditamos em Deus, nós nos conectamos com Deus e é também o meu diferencial para sorrir. E você também precisa procurar entender as suas emoções através de cursos de inteligência emocional e também através de livros. E, gente, aí que vem a grande sacada para eu ter transformado a minha vida. Porque quando eu fiz a leitura dinâmica, eu passei a ler 2 livros por semana. Então, de uma pessoa que leu, né, 3 livros num ano, ela ir lá e ler 2 livros por semana. Então, assim, foi um Eu boom vejo na as minha inteligência postagens sempre emocional, forte. né? Então, assim, antes de fazer o curso com James, eu li o livro 3 vezes e mesmo assim eu não tinha assimilado ele. E aí, por fim, eu já tava ficando assim, gente, pra que eu vou ler? Eu leio esse negócio, não entendo, leio, não entendo, fico voltando, voltando, voltando. E depois que eu fiz a leitura dinâmica, né, que é com compreensão, não é simplesmente você ler mais rápido, mas é compreender, e eu falo que esse assim, é o que eu mais gostei, porque assim, compreender o que eu tava lendo foi Eu fico fantástico, né? impressionado, né? Foi. E aí, assim,
potencializou muito a partir do momento que eu comecei a ler mais livros, que eu comecei a entender. Porque o que é um livro? Uma pessoa que tem um resultado, colocou em prática algo que já deu certo dentro da emoção dele, e ele está ensinando isso para você. E a partir do momento que você lê um livro e entende e aplica isso na sua vida, sua inteligência emocional vai lá para outro nível, né? E aí você consegue lidar melhor com as suas emoções. Então, assim, leia livros, faça seminários, cursos de inteligência emocional, né? E é dentro desses livros também a Bíblia, né? Ou do seu livro que dá a sua religião que você se conecta melhor. Então, assim, não posso deixar de agradecer, James, gratidão. A O que você leitura fez por dinâmica, mim, assim, o que ela você fez também por mim, eu fico transformou, sem né? palavras para agradecer. Só para te informar, já é o recorde de audiência em nossas lives, desde que eu comecei com as lives. Há muito tempo já me falavam, James, vai lá, lá uma live e tal, mas vai, isso é muito besta, esse negócio de live, e chama outro, ele fica naquilo de live. E eu não achava aquilo muito simpático. Mas das lives, depois que eu comecei, acho que não tem um mês, tá? Acho que aproximadamente um mês, essa é a que tem a maior audiência. Já temos aqui mais de 7.500 pessoas. E ainda tem um detalhe, tá? Nós estamos colaborando com o café da manhã da creche Vovó Luzimar. São mais ou menos entre 40 a 60 crianças, imagine. 40 a 60 crianças que não têm comida em casa, né? E a gente simplesmente passam fome. Então, eles têm uma comida que entregam na segunda-feira, eles vão lá com a sacolinha, levam a marmita, e na sexta-feira, e na quarta-feira um café da manhã. E esse cafezinho eles tomam lá junto, com as máscarazinhas, né? Do jeito que se recomenda. Então, eu fiz numa outra live e arrecadamos R$ 800, R$ 883, né? E deu para comprar 20 caixas de leite. Eu fiquei, assim, muito contente, né, em entregar esse leite, porque ela me ligou dizendo que não tinha leite, que estavam comendo pão com água. E depois disso, eu incentivei agora nessa próxima live, né, que tem tudo a ver, fala de ser humano, fala de sorrir, fala de compartilhar, de integração, e já passamos dos R$ 2.000. Ou seja, não é Uau. muito, mas para aquelas crianças, elas vão ter durante um mês, toda quarta-feira, vão ter um biscoito, vão ter um café com leite, vão ter um outro dia um leite com achocolatado e o açuquinha, né, para poder adoçar. Ou seja, graças a essa live que estamos promovendo, né, em torno de 40 a 60 crianças poderão toda quarta-feira se beneficiar com um café, que é num salão paroquial, um salão de igreja evangélica da Assembleia de Deus, né, que também é conectada a uma creche muito popular aqui lá na Estrutural. Ok, mas então, comemorando, né, tanto esse recorde de audiência quanto de arrecadação, e também será o E, recorde em prêmios, também nunca temos tantos prêmios numa live como essa que vamos dar hoje. e parabéns pela atitude de ajudar essas crianças. Com certeza é algo transformador na vida delas, né? Parabéns a todos que doaram. Gente, parabéns, né? Assim, fazer outra criança sorrir. Esse também é o segredo de sorrir. É você se doar para outra pessoa. Porque é igual um abraço. Se eu pegar e falar assim, né? Vamos supor que eu tô dando um abraço em alguém. Eu tô dando ou tô recebendo? É os dois. E quando você ajuda uma pessoa, você está tanto doando para ela como você está recebendo também. Então, parabéns. E vamos também agora para o nosso segundo passo, que eu quero aprofundar mais com vocês nesse segundo passo. Então, vamos Vamos lá? lá, papel e caneta na mão, porque o segundo passo é tenha autorresponsabilidade. Tenha responsabilidade das suas emoções. Débora, como? Como? Então, olha só, vou passar para vocês 6 leis da autorresponsabilidade. Que isso, gente, como o James falou, foi uma transformação, virada de chave na vida dele e também foi na minha. Então, o primeiro passo, né, a primeira lei da autorresponsabilidade, não criticar as pessoas. E ele até fala, se é para criticar, cala-se. Gente, por quê? Porque quando eu critico, deixa eu só
registrar esse momento aqui, que a gente bateu 8.000. Uau, show. Quando eu critico, eu olho para o problema, né? Eu não olho para a solução. Então, quando eu critico a pessoa, eu comunico o erro. E como que eu vou sorrir, né, se eu tô olhando só para o erro? Se eu tô olhando para a crítica? E aí tem gente que pode perguntar: não, Débora, é porque é uma crítica construtiva. Gente, não existe crítica construtiva. Se você tá olhando para o erro de outra pessoa, como que você vai focar na solução? Então, se é para criticar, cale-se, né? Não fale. Ah, Débora, mas então eu não vou falar nada. Não foca na solução. Como que pode olhar para a solução? Qual que é a melhor solução para agora? Porque o já passou, é passado, né? E agora, como que você pode olhar para o futuro e qual é a solução que você pode vir daí? Então, a Débora, segunda. é, sim, antes de você entrar na segunda, porque, nossa, vamos devagarinho, a gente só tem uma hora, mas é realmente, pessoal, muito importante essas 6 leis. Eu sugiro que depois você assista de novo, reforce, tá? Porque esse primeiro ponto, para mim, já começou, caiu muita ficha, já eu entendi muito do processo da minha vida, né? Então, fizeram uma pesquisa na Universidade Yale, nos Estados Unidos, onde colocaram microfones no ouvido das crianças entre 3 a 4 anos, para perceber durante o dia o que elas ouviam. E também tinham a intenção de especificamente descobrirem quantos nãos elas ouviam. E aí depois, ao final da pesquisa, eles chegaram à conclusão que uma criança chega a ouvir, né, até os 8 anos de idade, 100 mil nãos. E essa Uau! repreensão, então isso é pesquisa lá de uma das maiores universidades do mundo, né? Principais universidades do mundo. Então eles descobriram que esse excesso de não, que não, que não, gera um desenvolvimento da autocrítica. Então, antes de começar a fazer a crítica, a pessoa começa isso fazendo com ela mesma, ela começa a se comparar. Então vai ter sempre alguém mais inteligente do que eu, mais bonito do que eu, mais rico do que eu. Então, quando eu me comparo, quando eu começo a fazer essa crítica, me comparando, eu já estou tomando o próprio veneno. E aí depois aquilo já não é suficiente, eu passo a criticar os outros. Então, quando eu paro de criticar os outros e começo a olhar mais, né? Ou seja, para o cisco, né? Que está, na verdade, não é cisco, para o galho que está nos meus olhos, né, que é a palavra de Jesus. Então você olha para si mesmo e para de se criticar, começa a se entregar, começa a se descobrir, entra nessa linha do autoconhecimento, você também automaticamente para de criticar. Então muda tudo. Esse primeiro princípio é fantástico. Assim, é algo que quando você está criticando, você para de olhar, você olha para o erro. E uma pessoa que está o tempo inteiro olhando para o erro, como que ele vai ser feliz? Né? Como que ele vai poder olhar algo positivo, algo de bom, se eu estou o tempo inteiro olhando para o erro? Então, é mudar esse olhar, mudar essa comunicação. Porque para onde eu foco, isso expande na minha vida. Para onde eu foco, onde eu levo essa comunicação, isso acaba trazendo para as minhas emoções também, para os meus sentimentos. Então, vamos lá para a segunda lei, né? A segunda lei são 6, gente. Anota aí, a primeira. Gente, se você quiser saber mais, também tem esse livro maravilhoso, Poder da Pequenininho, Autoresponsabilidade. fácil de ler. Ó, pequenininho, cabe aqui, ó, na palma da mão, tá vendo? Pequenininho. E se é para reclamar, de sugestões, né? Se é para reclamar, segunda lei, se é para reclamar, de sugestão. Então, olha só, quando eu estou reclamando, eu estou murmurando, e é algo que o James trouxe aqui com muita maestria, né? Que tá na Bíblia, independente de você acreditar ou não na Bíblia, é o livro que é mais antigo, com mais sabedoria, e ele trouxe essa questão de o quanto reclamar te impede de ir para o próximo nível, o quanto te prende, o quanto, né, você está ali murmurando, né, impede de ver uma solução. Então, pessoas vitoriosas, elas não reclamam, gente. Você nunca vai ver uma pessoa vitoriosa
reclamando. Você olha ali para a pessoa vitoriosa, né? Ela tá sempre pensando como eu vou superar o problema, como que eu vou superar. Eu gosto muito da história de Michael Phelps, né? Aquele nadador, porque ele não pensava assim, ele começou perdendo, né? Começava a disputa e ele não ganhava, ele não era essa superpotência. E ele pensou assim, aí, como que eu vou fazer para me destacar? E ele começou a quebrar recordes. E ele não olhava nem para os outros competidores, ele olhava para o recorde, como quebrar recorde. E acabou ganhando várias medalhas. Então, olha só, ele não reclamou, nossa, que tem gente melhor que eu, tem gente que nada melhor do que eu, nossa, eu tô perdendo. Ele não, eu vou focar na solução. Eu não vou reclamar que eu perdi. Como que eu posso fazer para me superar? E ele focou em quebrar o recorde. E olha só que sacada. Antes, fazia muitos anos que ninguém quebrava um recorde. Quando ele quebrou aquele recorde, no outro ano, acho que foram 5 a 10 pessoas que quebraram o recorde. Por quê? O que que acontece? Se alguém pôde, na sua mente, tu acredita, se ele pôde, eu também posso. Então, olha só, gente, se liga nessa chave. Quando alguém faz uma coisa e você fala assim, uau, ele fez, eu também posso. E aí você acaba fazendo. E aí, só por ele ter quebrado aquele recorde no outro ano, vários nadadores fizeram o mesmo tempo que ele. Então, isso significa o quê? Ele não reclamou, né? Ele foi lá e focou na solução. Então, se é para Maravilha, reclamar, fantástico. dê A tendência é sugestões, essa. A gente vê procura a muito isso na solução. política, né? Quando a gente faz uma oposição, só dizendo o que o outro que está governando, o outro que está num posto administrativo, o servidor público, seja lá quem for, até na empresa privada, a gente costuma só apontar os erros. Mas por que a gente não chega lá e sugere, né? Ou seja, dá ali uma ideia? Vamos sortear uma mentoria? Escolhe para nós, Vamos! Sócia, escolhe o número de 1 a 196. De 1 a 196, minha idade. Quem quer descobrir qual que é a minha idade? Ah, olha aí. Gente, tenho 38 anos. Mãe de três, trinta trinta e e oito anos. oito. Então, José Bezerra Vidal. José Bezerra, você tem 5 minutos para. Que eu disse que só vai ganhar se tiver online. Você tem 5 minutos para mandar no meu privado. Eu vi que o meu nome foi citado na live, tá? Então, número 38, José Bezerra Vidal. Você acaba de ganhar uma mentoria. Mais 3 nomes aí para a gente sortear de caderno. 3 números. 3 números. 98, Noêmia ganhou 105, o caderno. Noêmia, você ganhou o caderno. 105, Claudeni Pereira ganhou um caderno de leitura dinâmica. E mais um, 7. número 7, lá em cima da lista. Vamos lá. O número 7 é o Francisco José do Nascimento. Então, daqui a pouquinho a gente continua com a gente aí, que nós já estamos quase com 9.000 pessoas. Vamos lá, Débora. Vamos, gente. E isso que esse comentário que você falou da pessoa simplesmente ir lá e falar, né, e apontar dedinho, isso parece muito com a nossa terceira Eu estou lei. aqui com a xícara Terceira lei. prêmio, viu, do método CIS, né, que virou muita chave também. O método CIS maravilhoso. Vai ter agora esse final de semana, gente. Olha aí. O maior curso de inteligência emocional precisa estar lá. E terceira lei, se é para buscar culpados, busque a solução. Então, gente, se é para buscar alguém para apontar o dedinho, busque a solução. Não Eu adianta, era né, mestre como mesmo. Nesse eu era mestre, eu era treinado nesse. Desses e 6, realmente, eu era melhor, que eu era melhor e o terceiro. eu também. Eu ficava ali porque o meu era terceiro e o quarto. O quarto vocês já vão saber daqui a pouco. Eu queria sempre achar um culpado, não, mas. E engraçado porque isso é tão enraizado do ser humano e que é algo tão prejudicial. E eu tenho uma música que faz muito sucesso que fala assim:
a culpa é sua se eu tô jogado no meio da rua, né? A culpa é sua. Gente, eu não sou boa de cantar, não, deu pra perceber. É, E é uma música que fala muito. Se vou cantar, não é comigo. Que faz muito sucesso. Que fala assim: a culpa é sua, eu tô jogado no meio da rua. E ele sempre quer, as pessoas querem achar um culpado. Sempre quer alguém para apontar o dedinho. E uma metáfora que eu gosto muito, que assim, quando você estiver apontando o dedinho, você pegar assim, ó, e apontar para você. Porque você tá no controle do barco da sua vida. E é isso que eu e James a gente quer deixar nessa live para você. Você está no controle do barco da sua vida. Você que controla suas emoções. E muitas vezes você pode falar assim: Débora, a culpa é do meu marido, sim. A culpa é da minha esposa, sim. A culpa é do meu chefe, sim. A culpa é dessa pessoa, sim. Porque ele está controlando a minha vida. E agora eu te pergunto: se essa pessoa está controlando a sua vida, é porque você deu o controle da sua vida para essa pessoa. Então, se essa pessoa está controlando a sua vida de uma forma errada, você pode chegar nessa pessoa e falar assim: oi, obrigada, até hoje você controlou a minha vida, mas a partir de hoje eu assumo o controle do barco da minha vida e eu vou levar ela para onde eu quero. É justamente esse é o convite que nós queremos fazer para você. É essa consciência que a sua vida está aonde você colocou ela. E isso, gente, é libertador. Eu não tô querendo, Débora, você tá querendo apontar o dedo para mim? Eu sou culpado? Não. Se você colocou sua vida onde ela tá agora, você é o único que pode tirar a sua vida de lá. Porque se está nas suas mãos, você se colocou lá e você pode tirar de lá. E, gente, essa verdade é libertadora. Quando eu entendi isso, que eu posso pegar o controle ali, né, o leme do barco da minha vida e levar ela para onde eu acho melhor, isso foi libertador. Eu falei assim: então existe uma maneira de eu sair da onde eu estou. Eu assumir o controle e levar para onde eu quero. Então, tá, eu coloquei nas mãos de outra pessoa, essa pessoa fez algo que não tá me agradando com a minha vida. Eu pego de volta, eu pego o controle da minha vida. Então, não fica culpando lá e cruza os bracinhos e fala assim: né, essa pessoa tá fazendo algo que eu não concordo. Pega o controle da sua vida, não fica apontando culpados, mas foco na solução. Como que você pode focar nessa solução e como você pode alavancar ainda mais a sua vida? na Gestalt, né, que tem muito modelo, muita metáfora, né, muita historinha, diz que às vezes você se cansa de culpar os outros e quer fugir da culpa, quer fugir do problema. Então, às vezes você diz assim: o problema é no nariz. Então, se o problema é no nariz, eu vou lá e vou fazer uma cirurgia plástica, e aí meu nariz vai ficar bonito, todos os meus problemas estão resolvidos. Só que aí aquela pessoa faz a cirurgia, fica com o nariz perfeito e o problema continua. Ela falou assim: não, o problema é porque eu moro num país de terceiro mundo. Aí ele consegue um visto, vai para um outro país de primeiro mundo e as coisas continuam dando errado, né? Ou seja, não, o problema é porque a minha mãe é controladora, então eu vou morar só, então eu vou mudar de cidade. O problema vai junto com você, ela muda de cidade junto com você. Então não adianta, enquanto você não olhar para o espelho, né, e descobrir, né, as verdadeiras razões, ou seja, o que você vem fazendo que não está te levando para onde você quer chegar, né, a tendência é sempre culpar alguém, né, sempre culpar alguma coisa. Então, infelizmente, quando eu não estou determinado, quando eu não estou disposto a reconhecer, né, que preciso melhorar, ou seja, até onde eu cheguei, faz parte daquilo que eu sei. O que eu não conquistei é porque eu ainda não sei. Então é por isso que ler, aprender é tão importante, assistir vídeo, participar de congressos é tão importante, né? Então, há 25 anos atrás, eu falava que o poder estava no conhecimento. Então, o poder estava na mão de quem sabia. E hoje eu já mudei o meu discurso.
Hoje o poder não está na mão de quem sabe. Hoje está na mão de quem aprende. Tem poder quem aprende. Porque muitas das vezes, para a gente mudar de vida, nós temos que desaprender, reaprender e ter uma vida nova. Então, às vezes, eu tenho que dar uma olhada para trás, o que foi que eu fiz, que não deu certo, que eu continuo fazendo. É o conceito de sanidade e insanidade. Qual que é o conceito de insanidade? Fazer as mesmas coisas, acreditando que vou ter resultado diferente. Então, o conceito de insanidade é esse. Sou insano se eu acreditar que se eu não mudar, o mundo vai mudar, as coisas vão mudar. E elas não vão mudar. Então, eu tenho que procurar dentro de mim onde que estão essas bagagens que eu preciso abandonar, largar para trás. E Com vamos lá, que certeza. tem muito princípio. Vamos. Deixa eu só dar um presente. Quem quer um presente mesmo em casa, fala assim, eu. Olha aí. Quem quiser um presente, né? Um e-book grátis. Gente, é presente. Não é sorteio, é presente. Vocês vão tirar um print agora. Vamos dar um sorriso. Sorrindo, tem Dá que um ser sorrindo. sorriso. Pronto. Tira o print. Marca o meu Instagram, deborahrosa.mastercoach, né? O Instagram Política e Cotidiano. Segue o meu perfil, segue o perfil Política e Cotidiano. Tem que estar seguindo os dois perfis, tem que estar seguindo, tirar o print, postar lá no seu story, né? Pode ser durante aqui, você tirar um print, postar no seu stories. Toda pessoa que postar lá no seu story, seguindo os dois perfis, vai ganhar um e-book maravilhoso como você ter uma vida mais feliz e abundante. É um livro maravilhoso, totalmente grátis, que é transformador na vida de vocês. Então, só dá o print, postar no Stories, tá seguindo os dois perfis e você vai ganhar esse e-book maravilhoso. E vamos para a Eu quarta lei, são já 10 tenho meu leis. print. Antes da quarta lei, eu vou sortear. Pessoal, são 5 mentorias, tá? Então, 2 eu vou sortear dentro de um grupo especial e 3 eu vou sortear para o público que está nos assistindo. Então, você que está aí nos assistindo, que chegou até nós, mas não se inscreveu, temos só 196 oficialmente inscritos dentro de um grupo e temos 8.000 pessoas assistindo. Então, 2 eu vou doar dentro do grupo e 3 fora do grupo. Para ganhar fora do grupo, você tem que mandar a frase "eu quero" para o WhatsApp, que vai estar aí na sua tela, depois vamos editar esse vídeo, mas é o 619 9347 2125. De novo, ó. 619 9347 2125. E você agora é a responsável pela segunda mentoria. De 1 a 196. De 1 a 196. 11. 11, lá em cima. Vamos lá. Então, o número 11 é a Ivani Lopes. Ou Ivani, né? Não sei se é Ivani ou Ivani. Você ganhou. Tem 5 minutos para dizer está ao vivo e ouvir o seu nome aqui conosco. Você acaba de ganhar. Mais 3 cadernos para a gente ir para o 4. 3 Mais números. 3 números. 26. Suzy Valentim. Suzy Valentim ganhou o caderno. 59. 59, Igor Arthur Guimarães ganhou. Igor E Arthur. 81. 81, Josiane Costa. Então, já distribuímos aí alguns cadernos e vamos lá. Vamos continuar, que o nosso assunto aqui não dá para o tempo que o Instagram permite. Clica em cima de onde está escrito ao vivo para você, que aí me fala quanto tempo que ainda falta, que aí depois você Nós vai ver temos aí aí monitorando. 15 minutos, 15 a 16 minutos. Quarta lei. Se é para fazer de vítima, faça de vencedor. Gente, como eu me fazia de vítima?
tudo eu era vítima da situação. Não, porque você não conhece a minha vida. Porque se você conhecesse a minha vida, você ia ver o tanto que eu sofro. E sabe uma coisa assim que acontecia? Eu me juntava com muitas pessoas que eram vítimas também. Todas as pessoas do mundo que eram vítimas vinham falar pra mim. E aí foi quando alguém me falou assim, quando eu tava na palestra, falou assim, olha, tem muita pessoa que é vítima ao seu redor? Eu, tem. Aí ela falou assim, provavelmente você tá se fazendo de vítima também. Eu, como assim? Eu Porque aprendi isso só quem também. está vítima é que atrai um monte de pessoas e vira aquela competição. Eu não sei se você já viu, né? Assim, mulher tem aquela roda. Nossa, porque o meu marido fez isso. Aí a outra fala, é que você não sabe do meu marido. O meu marido fez isso, isso e isso. E ele, nossa, mas você não viu o meu. E fica aquela competição para ver quem é mais vítima. E os homens também têm disso, né? Aquela rodinha de homens não, porque a minha esposa, eu fui pescar e ela se fez de vítima. E a minha, eu fui jogar bola. Qual que é o problema de jogar bola? E ela fez um problema. E fica um querendo competir. Então, liga o seu radar. Se tem muitas pessoas que estão se fazendo de vítima ao seu redor, provavelmente você está se fazendo de vítima também, porque essas vítimas, elas se aglomeram assim umas com as outras. E aí vem essa questão de por que eu vou mudar se o outro, se eu sou só vítima da situação, né? Então, isso acaba que impede a pessoa de ir para o próximo nível, impede a pessoa de sorrir, porque se as minhas emoções não estão no meu controle, eu só sou uma vítima, eu não tenho controle da minha vida, eu não tenho controle das minhas emoções. Então, assim, como que eu vou sorrir? E aí, a partir do momento, como eu falei, que eu entendi que eu não sou uma vítima da situação, né? Igual a gente falou aqui, se for para fazer de vítima, faça-se de vencedora. E aí, a partir do momento que eu comecei a me fazer de vencedora, eu falar que eu tenho controle do barco da minha vida, eu comecei a me fazer de vencedora e as coisas começaram a ir para um outro nível, as coisas começaram, né, a acontecer na minha vida. Então, gente, se for para se fazer de vítima, faça de vencedora, para que você faça de vencedor, para que você possa sorrir, para que você possa ter o controle das suas emoções e assim você possa, né, ter emoções saudáveis. Para de olhar para a situação e ver como se fosse uma conspiração contra você, como se você não tivesse absolutamente controle de nada. Sim, você tem esse controle. E sim, você pode dar a volta por cima. Sim, você pode sorrir. E daqui a pouco eu vou estar falando bem especificamente sobre isso, por isso que eu vou dar uma acelerada agora, que é a da quinta lei. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Só Então, um eu pouquinho, também. Débora, porque coincidência, né? Eu tenho um aluno que eu não sabia, assim, da expressão que ele tem, né? Que é o Piero. Então, 6 horas ele tem um programa de espiritualidade, sei lá como que ele chama, desenvolvimento pessoal. E eu sei que sobrou um aluno, faltou exatamente acho que era 6h30, mais ou menos. E eu cliquei, estava ali ao vivo, eu cliquei lá e estava lá contando a história, que ele só tinha R$ 1 para poder comer. E que estava em São Paulo e que por um bom tempo ele passou comendo junto com pessoas que não têm condições, ou seja, muitas das vezes com mendigos. E num determinado dia, né, de indo ali almoçar sempre, porque ele só tinha aquele dinheiro para comer, ele foi andando, chorando, naquele dia ele não concluiu, não terminou de comer. Aí o Piero conta que ele encontrou uma igrejinha, entrou, se ajoelhou, e aí ele clamou para Deus, falou, ó Deus, não foi para isso que eu nasci, ou seja, não é para isso que eu vim para São Paulo, não é essa a minha finalidade de vida. Ou seja, daquele ponto em diante, ele encarou uma vida com propósito. Ou seja, ele se enriqueceu, ou seja, ele absorveu, né, da conexão espiritual, e não se vitimizou.
Então, isso foi justamente hoje, aquilo mexeu comigo. Assim, nossa, quanta gente se entrega, não é, de barriga cheia, tem bons pais, tem boa família, tem boa condição, e se entrega por tanta besteira, se mata, ou às vezes comete tanta atrocidade por coisas tão pequenas, né? Mas vamos lá. Agora vamos para a nossa quinta lei. A nossa quinta lei. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Então, assim, eu também, né? Eu tava ali nas 6 leis, né? Não tem jeito. Eu acabava justificando muito. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas também aquela pessoa fez aquilo, né? Eu fiz isso, mas também aconteceu a situação na minha vida. E eu ficava justificando. E quando você justifica, você se trava para aprender. Hoje eu falo assim, realmente eu errei. Me perdoa. E aí eu olho para trás e penso assim, o que que eu posso aprender com essa situação e fazer diferente? O que que eu posso olhar para a situação e pensar assim, nossa, aconteceu isso, foi ruim, porque, gente, nós não temos fracassos, nós temos resultados. Esses resultados são bons, que você pode celebrar, temos resultados que são ruins, que você pode ajustar a rota. Então, como que você pode ajustar a rota? Aprendendo. Peraí, se eu passei por esse caminho, tem um buraco, eu caí nesse buraco, não foi bom? Deixa eu ajustar a rota e tá tudo certo. Não precisa se martirizar. Ai, meu Deus, eu faço tudo errado, eu sou burra, não sei o quê. Não, não. Não, gente, cuidado com a comunicação. A sua palavra, ela tem poder de vida ou de morte. E eu vejo muitas pessoas falando palavra de morte para elas mesmas, né? Então, fale palavras de vida. Peraí, eu sou capaz, eu sou competente, eu sou boa no que eu faço e eu tive um resultado ruim. Deixa eu ajustar a rota e tá tudo certo. Então, a quinta lei, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Sem Vamos dúvida, para né? sexta? Vamos para a sexta. Se é para julgar pessoas, julgue atitudes. E eu quero saber aí, quem é pai e quem é mãe? Você que é pai e é mãe, por favor, coloque muito amor aí nas minhas palavras nesse momento. Porque se é para julgar as pessoas, julgue as atitudes. Eu vejo muito pai, muita mãe, que o filho chega com um boletim e tirou uma nota ruim. E fala assim: menino, você não faz nada direito, você só fica para estudar e nem isso faz direito. Você é desatento, você é burro, você é isso, você é aquilo. Gente, você está julgando o seu filho. E se é para julgar as pessoas, julgue as atitudes. Como que eu aprendi agora que eu tenho inteligência, que eu tô caminhando, né? Não tô falando que eu já tenho um processo, tô caminhando nesse processo de inteligência emocional. Filha, você é inteligente, você é esperta. E essa nota que tá no seu boletim, tá condizente com essa pessoa maravilhosa que você é? Aí, não, mamãe, não tá. E o que que você pode fazer para melhorar esse resultado que você teve que não foi tão bom para essa pessoa incrível que você é? Ah, mãe, posso estudar mais, posso prestar mais atenção. Então, isso é algo que você, pai, tem que ter no seu coração. E com todas as pessoas, quantas brigas de trânsito poderiam ser evitadas? A pessoa dá uma fechada, você é barbeiro, você é ignorante, você é isso. E a pessoa julgando a pessoa, calma, ela não é isso, não. Às vezes foi só um momento ruim. Amiga, olha, essa Verdade. forma que você agiu não foi correto, né? Como que a gente Débora, é pode para resolver isso que isso? tem o coach, né? Você como coach, pessoal, você que está aqui, ó, 9.000 pessoas estão conosco, né? Recorde absoluto nas nossas lives. Você que está aqui com a gente, procure um coach, procure um profissional. Eu sou Master Coach, mas não me sobra tempo na leitura dinâmica, porque hoje você não precisa nem sequer aprender com os próprios erros. Hoje nós podemos aprender com o erro dos outros, né? Hoje nós temos consultoria, hoje nós temos mentorias, hoje nós temos como modelar pessoas de sucesso. Hoje nós temos como aproveitar, né, aquele que errou, aquele que foi lá no Everest, aquele exemplo do Everest é fantástico, né? Uma pessoa que já subiu o Everest, ele é capaz de ser teu guia, é capaz de fazer você chegar lá, porque ele sabe o caminho, ele já passou por onde você tem que passar. Então, o coach é justamente esse trabalho de identificar o seu padrão atual, trabalhar esse processo de caminhada e chegar, te ajudar a chegar
aonde você pretende chegar. Então, o sucesso está na jornada, né? Então, estamos aqui E nos só, últimos minutos, é uma pena, né? Agora que o deixa eu povo está só chegando, presentear aqui o e aí nós pessoal. temos mais 6 minutos. E aí você vai ter mais 3, 4 minutos para presentear e se despedir do nosso público. Gente, então são 3 passos. Primeiro passo, tem emoções saudáveis. Segundo passo, seja autorresponsável. E terceiro, né, a regra 10/90. Não é o que te acontece, mas como você reage. A sua reação diante as circunstâncias que vai determinar você ter o sucesso ou você ter um resultado não tão bom. Então, como você tem reagido? Eu não vou ter tempo, né, de falar sobre farmácia interna, que seria o nosso terceiro passo, mas no e-book vai estar falando um pouco mais disso. Então, toda pessoa que deu print, marque o meu perfil, o perfil do Político Cotidiano, segue, tem que estar seguindo os 2 perfis. E lá no meu Instagram tem um post da live de hoje. Toda pessoa que falar o aprendizado com essa live e marcar 2 pessoas vai estar concorrendo a uma sessão comigo. Se você quer ter emoções saudáveis, você vai estar concorrendo a uma sessão de perfil comportamental, um relatório com 46 páginas falando tudo sobre você, uma Ah, eu sessão quero. devolutiva. 2 horas, vá lá, marca 2 pessoas, fala o que você aprendeu da live e você vai estar concorrendo e uma super oferta. Você que não ganhou, porque nós temos 9.000 pessoas, então você que não ganhou e você falar assim, Débora, eu tava na live, aí eu marquei o aprendizado, marquei 2 pessoas. O sorteio vai ser amanhã, 19h57. 19h57 vai ser o sorteio. E se você não ganhar, você fala para mim, me chama no direct, que eu vou presentear todos que estão aqui na live Tá. com 50% de desconto na sessão. A sessão, você vai ter 50% de desconto no valor da sessão, porque você está aqui na live. Gente, eu nunca fiz isso para ninguém, do fundo do coração. Não é daquelas Pessoal, histórias assim, não. Nunca eu, fiz isso. é, eu chamei você, Débora, porque você, para mim, é exemplo. Eu vejo, né? Nós já fizemos várias aulas juntos, vejo o seu resultado, vejo o seu desempenho, vejo a sua entrega, mas vejo também o seu comportamento como esposa, vejo você como mãe, vejo os meninos correndo, né? Às vezes eles estão correndo enquanto a gente faz a aula e tudo. Então, por isso que eu te convidei aqui. Falei já na outra parte, pelo tamanho do seu sorriso, você realmente coloca para fora o sentimento, né? Mas para nós aqui é uma satisfação. Então, eu só convido pessoas que eu sinto que pode trazer, né, muito do espiritual, muito do que está dentro dela, e às vezes nem pelo que ela fala, mas pela própria expressão. E eu queria deixar aqui também avisado, né, que na próxima sexta-feira, pessoal, no mesmo horário, toda sexta-feira tem live no @política e cotidiano. Então, dia 14 de agosto, 19h30, no mesmo horário, vamos falar sobre racismo. O doutor Márcio, que é um ativista político, advogado, vai estar com um juiz chamado Fábio Francisco Esteves, que é negro, né? Então, quando a gente fala assim, porque o juiz negro é como se a gente estivesse contando vantagem, né? Como que se juiz não fosse para negro. E hoje nós temos esse problema, né? Hoje nós estamos tendo essa coisa de discriminar o que está com Covid, o que é suspeito de Covid, o que é negro, o amarelo, o indígena, né? O LGBT, né? Então, quer dizer, tudo isso hoje está é pandemia, não é só o Covid, não. Nós estamos passando por várias pandemias e são doenças, né, da alma e não doenças do, 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 do corpo físico, da carne, né? Débora, olha, muito legal, foi show demais, foi tudo o que eu esperava e mais um pouco, e eu espero que numa próxima oportunidade a gente esteja aqui falando sobre poder e alta performance. Com certeza, vamos estar passando alta performance para todos. E pelo Gratidão pelo YouTube, porque convite. lá não importa com 1 hora.
Gratidão a todos vocês que estão assistindo a live. Gratidão por você estar aqui acompanhando com a gente. Gratidão pelo convite, James. Eu sempre Beijo, aprendo pessoal. muito. Tchau. Tchau.